Olá pessoal ligado em saúde, quinta-feira estamos de novo aqui para falar sobre um tema relacionado a essa área. Hoje a gente vai trazer de novo o tema desbiose. Recentemente eu tive o prazer de fazer um curso com um pesquisador suíço que dedicou a vida toda a pesquisar, a tratar e a desenvolver produtos para esse tipo de problema. Dr. Jean. Então, basicamente é o seguinte, desbiose, eu já falei isso outras vezes, é muito frequente. A grande maioria das pessoas tem um desequilíbrio na flora intestinal. Essa flora intestinal, ela tem uma relação muito bonita com o ser humano, onde ela ajuda a gente a ter mais imunidade, ajuda a gente a absorver melhor os nutrientes, ajuda a gente a se defender de parasitas, de vírus, enfim. A gente tem uma relação de simbiose com esses organismos. E quando eles estão em desequilíbrio, acontece justamente o contrário. A gente fica aberto para doenças. O problema da desbiose é o seguinte, não há um investimento em qualificação dos profissionais para tratar esse problema, não há uma divulgação em massa. E todas as pesquisas mostram que a obesidade é causada pela desbiose, ou seja, as pessoas que engordaram e emagreceram de novo, que emagreceram e engordaram de novo, é porque não foi vista a flora intestinal. As pessoas que têm diabetes, problema da flora intestinal, as pessoas que têm dores crônicas, principalmente fibromialgia, problema da flora intestinal. E se eu ficar falando aqui, eu vou falar praticamente de todas as doenças. Então a desbiose ela é muito frequente. Então o que acontece? A gente come um monte de açúcar, come pouca fibra, come um monte de gordura industrializada, come um monte de irritante para o sistema digestivo, que vem através de medicamentos químicos, que vem através de agrotóxicos, um monte de coisa, e a gente começa a ter uma flora intestinal desequilibrada. Então, o que acontece nesse contexto? Essas bactérias elas produzem um monte de substâncias, gases. Esses gases eles entram no corpo e são expelidos pelo pulmão. Então, não é uma coisa local, é uma coisa sistêmica. E esses gases é que causam inflamação crônica, que é outra coisa que a gente vê aí, que eu tenho batido. Quanto tempo a gente está junto? 3 anos fazendo live toda quinta-feira. Sempre falo de inflamação, sempre falo de desbiose. Então, o que está acontecendo? Esses gases, eles entram e dão muito cansaço. Então, o sintoma é o cansaço. Cansaço, associado a sintomas de má absorção de nutrientes. A unha não cresce, o cabelo cai, a pele fica feia, seca, descamativa. E num grau mais avançado, a pessoa sente muitos sintomas, muitos gases, muita dor abdominal, as fezes uma hora prende, uma hora solta, diarreia, constipação, enfim, um monte de sintomas relacionados com a região abdominal, com a barriguinha. Tá? Azia, indigestão, a presença do H. pylori no estômago, tudo isso é desbiose. E o que aconteceu com a desbiose? Aí eu vou falar a verdade para vocês. Aconteceu o que acontece com toda doença no Brasil, entendeu? As pesquisas todas direcionadas para lactobacilos, para venda de lactobacilos. Um monte de patente de lactobacilos, enfim. E aí criou-se o comércio da desbiose também, e nós médicos também, com certeza vítimas do problema, nunca estimulados a provocar a autocura do corpo, mas sim a prescrição. Aí qual a diferença entre prescrever um remédio químico para gastrite e prescrever um probiótico que também tem uma patente? Que alguém ali está fabricando e manipulando toda essa informação para que a gente direcione para a venda de algum produto. Então, esse comércio que existe por trás da medicina corrompe todo o conhecimento, ok? Quando a base do tratamento da desbiose, gente, é fibra e óleos naturais, óleo de orégano, óleo gama, lift, ômega 3, óleos, azeite, óleos naturais, óleos essenciais,
óleo de alecrim. Então esses óleos é que fazem como se fosse assim, não é esterilizar, eles diminuem a quantidade de bactérias. Então tudo começa no intestino delgado, aumenta as bactérias do intestino delgado. Com isso começa a produzir muito um gás chamado hidrogênio. E aí as bactérias do colo, elas começam a utilizar esse hidrogênio para elas. E aí cai o hidrogênio e começa a ter muito metano. E começa a produzir muito metano, muito metano. O metano é extremamente tóxico para o corpo, não tem cheiro. E ele entra pelo sangue e é expelido pelo pulmão. Depois disso, há um aumento ainda maior dessas bactérias, começa a produzir um outro gás chamado sulfeto. E no final, o intestino fica parado. Tamanha quantidade de gás. Então, esse gás ele cria uma coluna. Então, a pessoa acorda de manhã, ela não quer comer nada. É o velhinho que não consegue comer. Vocês estão entendendo? Aí todo mundo tem em casa. Poxa, eu atendo aqui milhões por mês, sabe? De pessoas que têm esse problema e a gente não sabe como tratar. Então o que acontece? Esse gás, uma parte entra, uma parte sai, uma parte fica ali. E aí o estômago fica em êxtase e o intestino passa a funcionar muito pouco. E não existe digestão, porque essas bactérias vão comer primeiro. Então tudo que você come, sabe, vai chegar aonde? Vai chegar primeiro para elas, porque elas estão ali. E aí o que sobrar vai para a pessoa, vai para renovação celular, para crescimento, para o sistema imunológico, que sem dúvida nenhuma o sistema imunológico e o sistema endócrino são as duas partes do corpo que mais se prejudicam disso. Por quê? Porque a insulina não funciona, perde-se toda a... outra coisa, 80% da serotonina do corpo, todo mundo sabe, está sendo produzida ali no intestino. E aí sabe o que acontece? Frita os neurônios. Os neurônios morrem e não se recuperam. E a pessoa passa a não produzir mais hormônios neurotransmissores importantes para as emoções, para o equilíbrio emocional, para não ter medo, para não ter ansiedade. Então, a desbiose ela não está ligada, não está ultra ligada aos problemas emocionais, principalmente a depressão. E aí, pesquisas que não foram divulgadas mostram que até alguns probióticos pioram. Então você fica ali fazendo cursos para tentar tratar o problema, é vendido um produto que a princípio não teria efeitos colaterais, mas na prática a gente vê. Então muitos pacientes que eu prescrevi probiótico desenvolveram um quadro de constipação, alguma coisa assim. Então o ideal é usar mais fibras e mais óleos essenciais e menos probiótico. As nutricionistas também, todas prescrevendo probiótico. Alguns probióticos são interessantes, que são as bifidobactérias. As bifidobactérias sim são interessantes. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar. Então como é que a gente vai fazer, né? Aumentar a fibra, aumentar os olhinhos naturais, principalmente o azeite, o óleo de orégano, aí tem óleo de alecrim, óleo de linhaça, misturar junto com a fibra, sabe? Mistura junto, porque aí a fibra vai chegar com o olhinho lá no final do intestino grosso, que é onde está o problema já da produção do metano, que é extremamente tóxico, e do sulfeto, que esse aí é o fim da linha. Quando começa a produzir esse gás no intestino, as pessoas já estão aí literalmente já na berlinda. Então, essa informação bacana, sabe? Interessante para vocês, mas quem tiver com desbiose, quem tiver com muitos sintomas intestinais, principalmente dor, desconforto, pegando infecção toda hora, com fungos, que é muito parecido com a síndrome fúngica. Então, às vezes eu falo, poxa, eu estou falando de novo nisso, mas assim, a gente está sempre olhando para isso. E, sabe, precisa resolver esse problema. Cura o diabetes, cura a pressão alta, não cura a fibromialgia, cura doença reumatológica, artrite reumatoide, tudo isso, sabe? Os reumatologistas agora que estão começando a ter acesso a isso. É como se tivesse alguém querendo que as doenças não fossem curadas. Ok? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.